Vencendo os inimigos da família. Diga comigo, vencendo os inimigos da família. Nós temos inimigos da nossa família. Satanás, ele não está preocupado com seu carro. Satanás não está preocupado com a sua casa, que você tanto construiu e que você tanto zela por ela. E parabéns por zelar por ela. Satanás não está preocupado com a marca de roupa que você veste ou deixa de vestir. Satanás não quer o seu currículo acadêmico. Satanás quer a sua família. Existem os inimigos da família. E hoje nós vamos falar sobre um inimigo muito forte, que está muito atuante. A grande mídia faz muita propaganda desse inimigo e a gente não percebe. Então vamos ler Salmos de número 127, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e peça para Deus falar com você nesta noite. Diga: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Ministra ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Usa-me com poder e glória. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos dando bastante ênfase àquilo que Deus mais ama. O que Deus mais ama? A família. Deus ama a família. Qualquer outra coisa que você perder, há quem diga que não perdeu nada. Você perdeu o emprego, você consegue outro. Você perdeu o carro, ter calma e trabalhar, vem outro. Você perdeu a saúde, começou a perder alguma coisa. Mas quando você perde a família, perdeu tudo. Perdeu tudo. Quando Deus quis começar o processo redentor da humanidade, Ele chamou um homem e disse, Ele pensou em um homem e disse para esse homem chamado Abraão. Preste bem atenção. Gênesis 12, 3. Jesus disse para Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti, Abraão, será bendita todas, diga comigo, todas as famílias da terra. Serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra, inclusive a sua. Aleluia. Quem toma posse dessa palavra? Diga comigo assim: hoje minha família será abençoada. Diga: minha família será abençoada. Se a sua família, se você já considera a sua família uma bênção, eu declaro que ela vai ser mais abençoada ainda. Mas se você considera que você não tem a bênção de Deus sobre a tua família, hoje é o dia, essa é a noite, chegou a sua vez, a sua família será abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Família é tão importante que quando Deus fez esse convite para Abraão, Deus disse: Abraão, eu tenho um projeto para você. Eu tenho uma missão para você. Você vai começar uma nação, e através dessa nação, você será pai de multidões. Você será pai de nações. Abraão, a sua descendência será tão numerosa que você não vai conseguir contar. Para você ter uma ideia, Abraão, dá uma olhada na areia do mar.
Dá uma olhada nas estrelas dos céus. Conta, se é que podes. Assim será a sua descendência. Mas Deus disse a Abraão: o projeto é tão importante, é tão importante, é tão precioso, que eu vou ter que tirar você do meio do seu povo. Porque o seu povo pode atrapalhar o projeto que eu tenho na sua vida. Então, Abraão, você sai do meio você sai da sua terra, da sua parentela, e você vai para um lugar que eu não vou te dar o endereço agora. Eu não vou te dar o endereço, Abraão, porque talvez você dê o endereço para o seu pai passar as férias lá, e ele pode estragar o projeto. Eu não vou te dar o endereço para você não dar para o seu primo, para o seu tio, para o seu amigo, porque eles podem ver o projeto que eu tenho para você e eles não vão entender, porque através de você, Abraão, eu tenho uma missão para todas as famílias da terra. Eu tenho uma bênção, eu tenho um presente para todas as famílias da terra. Senhor, qual que é o presente? Através de você, Abraão, todas as famílias da terra, todos os povos, tribos e nações serão abençoados. Então preste atenção. O que Deus espera da nossa família? Que a nossa família seja uma bênção. Deus não espera que a sua família seja um problema. Deus não planejou, não projetou que a sua família fosse uma encrenca, que fosse um ambiente de confusão, de discussão, de acusação. Não! Deus planejou um ambiente abençoado, prazeroso, gostoso de estar, onde você se sente bem, para onde você quer voltar todo santo dia. Você cria expectativa, você ama a sua família. Deus criou isso e planejou isso para nós. Salmo 127, versículo 5 diz: como é feliz o homem cuja aljava é cheia deles. O texto continua dizendo: não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Irmão, sabe o que eu entendo aqui através desse texto? Que Deus está dizendo assim: ô Isaac, ô João, ô Maria, ô Fernanda, ô Gustavo, chega de vergonha, meu irmão, chega de humilhação, chega de decepção, chega de falta de tudo, chega de pecado na sua família. Eu quero que a sua família seja uma bênção. Eu não quero que você seja mais envergonhado com a sua família ou na sua família. Quando Salomão escreveu esse salmo, funcionava o seguinte: as guerras. O homem, ele tinha uma pequena terra, ali a família dele ia crescendo, ia se expandindo, e todo mundo ia ficando por ali, ia plantando, e de repente o inimigo criava o olho na lavoura daquele homem e mandava um recado: eu estou indo aí, vou lutar contra você e vou roubar sua terra. A guerra era diferente de como é hoje. Hoje, o inimigo não precisa pisar no território geográfico do seu adversário. Ele manda o drone, ele manda um avião, uma aeronave não pilotável, sem tripulantes. Ele manda um míssil e ele destrói a outra nação, o seu inimigo, sem pisar lá. Mas nessa época, os homens tinham que ir até aquele povoado, até a entrada daquela cidade. Eles iam muitas vezes até o tribunal. E o Senhor está dizendo: o homem que tem muitos filhos, ele não será envergonhado no tribunal. Por que ele não vai ser envergonhado? Porque ele vai reunir o filho, ele vai reunir a família e vai dizer: nós vamos receber inimigos amanhã, nós precisamos nos preparar, nós precisamos orar, nós precisamos nos armar, nós precisamos ficar de sentinela, porque eles vão chegar e vão roubar toda a nossa plantação, vão querer roubar todos os nossos gados, nossas ovelhas, nossos animais, e nós não podemos deixar ver o fruto do nosso trabalho indo por água abaixo. Então a Bíblia diz que essa família, ela vai guerrear junto, ela vai se defender junto, e essa família, ela não será envergonhada. É isso que Deus tem para você. Você não vai lutar sozinho mais não. A partir de hoje você vai lutar com a sua família. A vitória é para a família. Aleluia, o desafio é para a família. A conquista é para a família. Você, em nome de Jesus, eu declaro: você não será envergonhado no tribunal. Você não será derrotado. Sua terra, seu pai, sua família será protegida, porque uma família unida, meu irmão, não tem para ninguém. Não tem para ninguém.
Preste muito bem atenção. Naquela época a guerra era visível. Naquela época a guerra era visível. Tinha espada, tinha sangue. Hoje não estão tentando mais guerrear desse jeito contra a gente. Naquela época o cara avisava: estamos chegando aí. O marido poderia dizer: família, vamos se reunir, vamos se preparar. Hoje não. Hoje a guerra, ela é invisível, ela é disfarçada. Estão tentando roubar nossos filhos, estão tentando roubar o nosso casamento. Só que hoje ninguém usa armas e nem espada. Hoje as pessoas estão querendo, o inimigo está querendo roubar o seu filho sem você perceber. Quantos pais e quantas mães eu já ouvi falar: pastor, quando eu descobri, o meu filho já estava usando crack, mas antes do crack ele usou cigarro, antes do crack ele tomou bebida forte, antes do crack ele usou a cocaína, e os pais nem perceberam. Quantas mães já me disseram: pastor, eu nunca imaginei que a minha filha ia ficar grávida na adolescência. O namoradinho ia lá para casa, o inimigo entrou na casa. Não é o inimigo, não é o namoradinho, mas o inimigo usou o namoradinho, usou os hormônios do namorado e da namorada para envergonhar essa família, para tirar essa família, tirar a virgindade dessa criança. Preste atenção, hoje o inimigo, ele trabalha de uma maneira bem sutil para roubar a nossa família. Hoje ele vem através do trabalho, de um salário melhor, de um carro novo, de uma casa nova. Precisamos fazer hora extra, precisamos de mais um emprego. Agora a gente não tem mais sábado nem domingo, não tem feriado, não tem mais tempo de ir na igreja, porque a gente precisa pagar as contas. Ele vem disfarçado assim. Como que você vai lutar contra esse inimigo? Se o que o cara está falando, a mulher está falando, é uma verdade. Mudou muita coisa, mudou o ambiente, mudou a estratégia, mudou o armamento, mas o inimigo continua sendo o mesmo. Só que eu tenho uma boa notícia para você: o nosso Deus continua também sendo o mesmo. A minha pergunta para você hoje é: qual tem sido a sua realidade? Vergonha ou bênçãos? Qual tem sido a sua realidade? Vergonha ou bênção? A sua família tem sido uma bênção? Você tem sido uma bênção na sua família? Ou a sua família tem sido motivos de vergonha? Salmo 127, 5 diz: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. A proposta de Deus não é que os seus filhos sejam um problema para você. A proposta de Deus não é que a sua família seja uma dor de cabeça para você, seja um motivo de vergonha para você. Mas hoje o inimigo tem roubado mais do que terras e bens. Ele tem roubado a felicidade da família. O inimigo tem roubado a felicidade da família. Primeiro e único inimigo que eu quero hoje compartilhar com a igreja, que ele tem destruído muitas famílias, é o inimigo chamado hedonismo. Diga comigo: hedonismo. Pastor, o que é hedonismo? Eu explico para você. Hedonismo é o prazer acima de qualquer coisa. Hedonismo é o prazer acima de qualquer coisa. Não importa os meios, não importa o que eu vou fazer, ou quem vamos arrebentar. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Isso chama-se hedonismo. Pessoas são escravizadas pela busca do prazer. Isso gera individualismo na família. É uma televisão em cada ambiente. A criança tem um videogame, o outro tem outro videogame, tem um outro brinquedo, tem um outro computador. Cada um tem um smartphone. Todo mundo está dentro de casa e ninguém fala com ninguém. Não se comunica mais. Porque o importante é ser feliz. Então a mãe quer ser feliz, ela pega o smartphone. A criança quer ser feliz, senão ela vai fazer birra, ela vai chorar, ela vai dar trabalho, ela vai fazer muito barulho. Então coloca um outro smartphone na mão da criança, um iPad. O marido, por sua vez, também quer ser feliz. Então se ele não ficar com o smartphone na mão, ele vai assistir uma série, ou ele vai jogar futebol, ele vai ficar com um amigo, ou ele vai trabalhar, ou ele vai ganhar muito dinheiro. Mas o importante é cada um ser muito feliz, e a família que se dane.
É assim que estamos vivendo. Nós já ouvimos isso na internet, assistimos na televisão. Um artista se separa, um empresário, um famoso se separa, e eles dizem: o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Deixa a criança ser feliz. Deixa a criança namorar. Deixa a criança namorar. Deixa o menino ir na festa. O que tem? É só entretenimento. Deixa ir lá no sítio da família que você nem conhece. Senão a criança pode crescer revoltada. Não insista do seu filho vir na igreja, porque ele pode ficar revoltado com a igreja. O importante, em outras palavras, é ele ser feliz. Eu gostei de um homem, um irmão, que nós conversamos recentemente, e ele disse assim: pastor, a minha esposa estava entrando num estado de depressão, e ela não queria vir mais à igreja. É natural. Pessoa que está entrando no estado de depressão, ou está no estado de depressão, ela quer ficar sozinha. É compreensível. Mas esse homem, ele entendeu o papel dele de homem, de sacerdote do lar. E eu fiquei olhando e ouvindo ele falar. Ele disse: pastor, mas teve um dia que eu disse: nós vamos na igreja. Ela disse: não vou. Ele disse: você vai. Ela disse: eu não vou. Eu disse: nós temos que ir para a igreja hoje. Ela disse: eu não vou. Ele disse: eu só saio daqui com você. E ele disse: pastor, eu cheguei 40 minutos atrasado na igreja, mas cheguei com a minha família. E naquela noite, a minha esposa foi curada da depressão. Aleluia. Aleluia. Sabe o que muitos estão fazendo hoje? Você não quer? O importante é ser feliz. Eu vou para a igreja, a salvação é individual. Não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou para os céus com a minha família, com todos os meus descendentes, com a minha esposa, com os meus filhos, com meus netos, com meu genro, com a minha nora, com os meus bisnetos, até 1000 gerações, se o Senhor não voltar. E nós vamos todos servir a Deus com alegria, e nós vamos para os céus juntos. Nenhuma unha ficará de fora, em nome de Jesus. Decisão. Por isso que nós oramos hoje com os homens: Senhor, nos perdoa, porque muitos homens estão sendo omissos. Muitos homens em busca de agradar a esposa. Às vezes a esposa, ela não precisa ser agradada, ela muitas vezes precisa ser confrontada na palavra de Deus. Ela precisa ouvir a verdade. Os nossos filhos não precisam nem sempre ser agradados. Eles precisam ser confrontados na Bíblia. Eles precisam saber que tem um pai, homem de Deus, que tem uma mãe, uma mulher de Deus, que a casa dele é um verdadeiro pedacinho dos céus. Hedonismo. O prazer acima de qualquer coisa. Pessoas dizem: eu mereço ser feliz. E aí começam a surgir a competição de quem manda mais, quem é mais importante dentro de casa. O pai manda, a mulher desmanda. A mulher manda, o pai desmanda. A criança não sabe quem ouve. A criança não percebe que tem alguém com autoridade dentro de casa. Parece um bando de não sei o que dentro de casa. Todo mundo querendo ser melhor que o outro. E ninguém respeita ninguém, porque o importante é a criança ser feliz e eu me sentir feliz diante da minha esposa. A última palavra tem que ser a minha. É isso. Esse é o inimigo que está roubando as famílias. Competição, quem manda mais, quem é mais importante. Filhos que brigam entre si. Pais que disputam entre si para ver de quem o filho vai gostar mais. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Não tem como. Hoje à noite, de nós em família entrarmos em acordo. Precisa sentar, precisa conversar. O individualismo, cada um tem suas coisas. Ninguém pode usar uma roupa ou um sapato do outro. Lembra nós, os mais antigos, eu não sei se tem, mas os mais antigos, que tinham vários irmãos, no meu caso, era eu e mais 5. Dormia todo mundo no mesmo quarto. Eram 3 beliches. Menino e menina, tudo no mesmo quarto. Dava briga. Um pegava o sapato do outro, o tênis do outro, a camisa do outro. Um ficava sem falar com o outro.
mas daqui a pouco estava todo mundo se entendendo. Hoje a gente trabalha, não é pecado, para cada um ter o seu quarto, cada um ter a sua cama, cada um ter a sua toalha. Meu irmão, lá em casa era tanta gente, e nós éramos tão pobres, que às vezes era uma toalha para todo mundo. Eu vim descobrir esse negócio de toalha depois que eu casei. Porque para você ver o nível da coisa, era assim, quem chegasse por último, a toalha estava encharcada. E o pior não é só encharcada. Às vezes tinha uns freios de pneu lá de bicicleta. Que a gente, mãe, olha aqui, fulano, parece que se limpou com a toalha. Aí eu não fui. E a gente pegava o lado que não estava sujo. Mas a gente aprendia a viver em sociedade. A gente aprendia a viver em família. Entendeu? As pessoas se divorciavam menos. As pessoas ficavam mais nas empresas. Não tinha essa rotatividade que tem hoje. As pessoas aprendiam a criar raiz, porque aprenderam dentro de casa. É na família que a gente aprende. As pessoas eram mais tolerantes e mais relevantes. Entendeu? Porque aprendia dentro de casa. Hoje ninguém pode usar mais um do outro. Uma roupa, um tênis, dá morte. Hoje que nós vivemos, a mãe não quer ser mais mãe. A mãe não quer ser mais mãe. Porque eu tenho que ir para o salão, eu tenho que cuidar, você ficar com as crianças e não sei o quê. E o pai não quer ser pai. E as crianças estão órfãs de pais vivos. E queremos ter uma família abençoada. O que mais está arrebentando as famílias hoje, gente, é o materialismo. Mais dinheiro, mais uma hora extra, mais um carro, mais uma bolsa nova, mais um dinheiro novo. O dinheiro tem sido o senhor de muitas famílias. É duro dizer isso, mas o dinheiro tem sido o senhor de muitas famílias. E ser senhor, o dinheiro ser senhor, não é só o fato de você ter muito dinheiro. A ausência do dinheiro também faz dele um senhor na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui já pensou, se eu tivesse condições financeiras, se eu fosse rico, financeiramente falando, eu mandaria uma carreta de alimento lá para o Rio Grande do Sul. Eu mandaria uma carreta de sapato, de roupa. Eu iria lá ajudar. Quantos aqui? Todo mundo. Esse desejo de ajudar lá é um desejo de Deus ou do diabo? De quem? De Deus, é claro. O diabo não quer ajudar ninguém. E por que você não faz? Porque o Senhor, chamado dinheiro, diz que você não pode ter ele para ajudar ninguém, nem para você. Então ele está sendo o Senhor. Deus está falando uma coisa no seu coração, e o dinheiro está dizendo, você não vai fazer porque você não me tem. Ou o inverso. Tem muito, se torna miserável, mesquinha. O dinheiro se tornou. Então o dinheiro tem sido o senhor de muitas famílias, de muitas pessoas. Nós precisamos neutralizar isso em nome de Jesus. Então esse tem sido o principal inimigo da família, em hedonismo. Diga comigo, hedonismo. O prazer acima de qualquer coisa. O importante é ser feliz. Agora eu quero te dar o remédio para isso. Qual é o segredo para a vitória na família? Quem quer aprender diz amém. Então anote, Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O segredo está no Senhor. Esse é o segredo. Onde Deus está na sua família? É uma pergunta. Onde Deus está na sua família? Em 2 horas de culto no domingo? Em 2 horas de culto na quinta-feira? Em 1 hora, 1h30 de célula na quarta-feira? Onde Deus está na sua família? Deus tem espaço depois do culto de domingo lá na sua família? Deus está na segunda-feira na sua família? Deus está na terça, na quarta, na sexta, no sábado na sua família? Deus está no seu quarto, no seu momento íntimo com a sua esposa?
Deus está no banheiro quando você vai tomar banho? Deus está dentro do seu carro quando você está em família? Porque algumas pessoas estão com Deus aqui, na hora que chega no estacionamento, Deus está longe. Onde está Deus na sua família? É uma pergunta. Será que Deus está só nos dias e horários de cultos? Irmãos, preste atenção. Ter uma família abençoada dá trabalho. Ter uma família abençoada dá trabalho. Requer esforço. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Nós precisamos construir uma família cristã. Uma família pautada em Cristo. Caso contrário, nós estamos na roça, como diz a juventude. Nós precisamos lutar pela nossa família. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Você não consegue estar em todos os lugares com seus filhos. Você não consegue. Você chega na escola, mesmo sendo pequeno, você leva na escola, mas do portão para dentro, você não tem mais controle nenhum. Seu filho cresce, pega o carro, a moto, a bicicleta, sai. Nós não temos, mas o Senhor tem. O Senhor está lá na escola com os meus filhos. O Senhor está no trânsito com a minha filha. O Senhor está em todos os lugares com a minha família. Eu preciso construir a minha família em Cristo. A minha família precisa ser uma família cristã. Nós precisamos decidir, é uma decisão, construir uma família cristã. E aqui eu vou te dar ideias do que é uma família cristã. Se você quiser anotar, fique à vontade. Primeiro, você é solteiro. Você é um pai, tem um filho, tem uma filha. Se você quer construir, você que é solteiro, uma família cristã. Se você que tem filhos quer que o seu filho construa, na fase adulta, uma família cristã. Primeiro, uma família cristã começa com um namoro cristão. Uma família cristã começa com um namoro cristão. Por que você está namorando? Só para sentir prazer? Para ser feliz? Para não se sentir rejeitada do grupo, da escola, da faculdade? Só para ficar beijando, se abraçando, se amassando? Para quê? Então o namoro cristão é diferente do namoro do mundo. Os pais precisam entender isso. A gente precisa entender o propósito do namoro. A gente precisa entender. Uma família cristã começa com um voto cristão no casamento. O namoro foi cristão. Agora no casamento tem que ter um voto cristão. Eu vejo algumas pessoas que chamam o sacerdote, o pastor, para fazer um casamento cristão. Na hora que o pastor diz, agora é o cumprimento dos noivos, o casamento deixa de ser cristão. O DJ não é cristão, as músicas não são cristãs, e as bebidas também não são cristãs. Não existe, coisa estranha. O voto tem que ser cristão, a festa tem que ser cristã, o ambiente tem que ser cristão, Deus tem que estar em todos os momentos do seu casamento. Se você, por falta de sabedoria, de conhecimento, de revelação, fez isso no passado, misturou tudo, peça perdão para Deus hoje. E se você ainda vai casar, faça corretamente. Deus está salvando até os DJs. Agora nós temos DJ cristão aqui, o DJ Lucas André. Vai fazer uma festa de aniversário, 15 anos, casamento, DJ cristão. Música cristã. Pastor, mas eu vou tocar aquela música. A único que é digno de receber. Pode até ser, você dança uma valsa lá. Mas tem música eletrônica cristã. Tem forró cristão. Tem pagode cristão, tem samba cristão, tem rock cristão, tem música pop cristã, tem tudo cristão. Porque não é o estilo, é a letra, é quem compõe. É o espírito de quem compõe que faz a coisa cristã.
Então preste atenção, nós precisamos crescer nesse quesito. Uma família cristã começa com a lua de mel cristã. Não é porque está só o casal lá dentro do quarto, é lua de mel, ninguém está sabendo, já está casado, que vai fazer o que dá na telha. Não é assim não. Tem uma lua de mel cristã. Eu ouvi uma vez numa rádio secular, era uma rádio secular, não tinha nada de música cristã, não tinha nada de locutor cristão, não tinha nada a ver com nenhuma igreja. Um locutor, uma rádio qualquer de notícias, e alguém foi lá dar uma entrevista, um bate-papo e tal, e tinha uma mulher lá, e o locutor estava assim, abismado, e queria saber mais da mulher, porque ela já tinha sido casada, ela tinha filhos e filhas, era casada já há muitos anos, mas agora, ela decidiu casar com a outra mulher. E o locutor querendo saber, me conte aí o que aconteceu, por que você tomou essa decisão? E pasme, senhores, a mulher disse: o meu marido tinha um fetiche. É fetiche que fala? O sonho dele, o desejo dele, era ter relação sexual comigo e com a minha vizinha juntos. E eu dizia não. E eu fiquei falando não. E eu brigava com ele que eu não queria isso. E não sei o que, mas ele foi falando tanto. Um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano no meu ouvido. Um dia eu cedi, porque o importante é ser feliz. A vizinha aceitou. E dali em diante, eu passei a gostar mais da vizinha do que do meu marido. Ele quer voltar, mas eu não quero mais. O inimigo não tem pressa. Cuidado com o hedonismo. Uma família cristã tem uma lua de mel cristã. Uma família cristã vai com sexo com cristão. Uma família cristã, isso é muito importante, uma família cristã participa de uma igreja cristã. Eu sou crente em casa. Não existe isso. A igreja que instituiu foi Jesus Cristo. A igreja não é invenção humana. A igreja não é coisa de padre, de papa, de bispo, pastor, apóstolo. A igreja foi Cristo que criou. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é dele. Uma família cristã vai à igreja, pertence a uma igreja. Família cristã lê a Bíblia. Família cristã lê a Bíblia. Família cristã é dizimista, por isso não vai faltar nada nessa casa. Família cristã é dizimista, é ofertante. Uma família cristã é uma família que pratica os princípios de Cristo. Uma família cristã é uma família que ora juntos. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo: se você quer milagres na sua família, você precisa guerrear. Você precisa fazer a coisa certa. E eu quero orar nesse momento. Se coloque de pé, por gentileza.